possível se tornar alguém inabalável. Não é possível, segundo a palavra de Deus, ser um tipo de pessoa que tem uma estrutura interna que nada o tira do eixo. É possível ser alguém, segundo os princípios da palavra de Deus, segundo as promessas de Deus, é possível ser alguém emocionalmente, espiritualmente inabalável. Sabe, não tem nada mais triste do que uma vida frágil. A palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 4, no verso 14, que o propósito é que nós não sejamos como crianças levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina que induz os homens ao erro. Ou seja, a marca da imaturidade é a oscilação. Uma marca de alguém que não cresceu, que não amadureceu, é alguém que está o tempo todo para cima e para baixo, para um lado e para o outro, quer uma hora uma coisa, quer a outra, acorda feliz, acorda triste. E eu sei que existem transtornos, existem questões clínicas e patológicas para alguns casos, mas na grande maioria das vezes, essa oscilação de humor, essa incapacidade de controlar suas emoções, seu temperamento, sua personalidade, tem a ver com uma incapacidade de rigidez interna, por uma fraqueza espiritual, por alguém que não desfrutou de maturidade espiritual, alguém que não cresceu por dentro. E Deus quer que você cresça. E crescer espiritualmente é passar por um processo de maturidade que afeta a nossa a nossa mente é transformada. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não se conforme com este mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso que diz o texto. Ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus só vem fruto de uma transformação de mentalidade. Em Efésios capítulo 4, lá na frente, do 17 para frente, vai dizer que essa estrutura de um homem perfeito tem a ver com o amadurecimento da mente, daqueles que saem da futilidade dos pensamentos como os gentios e passam a ser como filhos da luz. Uau! Você não fica apaixonado quando você sabe que a Bíblia tem esse tipo de coisa? Eu fico alucinado, porque eu percebo hoje uma cultura de desenvolvimento pessoal, literatura, os livros mais vendidos hoje no Brasil, se você pegar o ranking de livros vendidos, são livros de desenvolvimento pessoal. Glória a Deus por isso, porque as pessoas estão percebendo que precisam melhorar por dentro, precisam ser transformadas por dentro. Mas esse anseio que as pessoas têm, elas não sabem que a maioria desses livros, todos têm fundamentação em princípios da palavra de Deus. Quando você vai ler os títulos, quando você vai ver os ensinos, e eu gosto de ler isso, eu não estou falando de algo que eu não conheço. A maioria desses livros, principalmente os principais, os mais lidos, eu tenho tido conhecimento, tenho lido, eu estudo, eu lido com gente, e eu tenho percebido, gente, isso aqui está na Bíblia. Está na Bíblia. Porque Deus, antes de qualquer coisa, queria que você tivesse um tipo de mentalidade inabalável, como a de Jesus. É um tipo de mentalidade estável, convicta, que sabe o que quer, que sabe para onde vai, consciente de convicção e de propósito, de identidade. Agora, o que eu vou dividir com vocês hoje aqui é poderoso, mudou a minha vida literalmente. Eu vou falar sobre as 4 perguntas que te fazem ser capaz de vencer qualquer situação na vida. Qualquer dificuldade na vida pode ser vencida com 4 perguntas. Mas antes de você saber sobre essas 4 perguntas, você precisa te dar uma notícia. Quem quer saber uma notícia aqui hoje? É a notícia? Então agora eu vou mudar a pergunta. Quem quer uma má notícia? Eu não quero uma notícia. Talvez para alguns vai ser má, para outros vai ser boa, não sei. Mas eu preciso te contar uma notícia. Te enganaram uma geração dizendo que se aproximar de Deus elimina os teus problemas. Inclusive tem se pregado no evangelho por aí em algumas igrejas: vem para Deus que os seus problemas acabam, sabe? Vem aqui no culto tal que tu... Isso é um engano. Deus nunca falou sobre isso. Pelo contrário, vamos ver o que Deus fala sobre problemas, o que Ele falou que você viveria. Vamos começar, por exemplo, lá em Deuteronômio. Olha o que Deus diz sobre problemas. Vamos aprender aqui com a palavra de Deus, 8:2. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, vamos lá, diga assim: Senhor Deus. Senhor Deus. Foi Ele, segundo o texto, é Ele, Deus, que os conduziu por todo o caminho do deserto durante 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções.
se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Olha o que o texto está falando, isso é o tipo de coisa amarga que talvez um pregador, às vezes que quer agradar o teu coração, não vai te falar. Mas Deus muitas vezes te dirige para os problemas para ver onde está o teu coração, para provar o teu coração. Muitas vezes Deus vai te levar a você viver desertos, dificuldades na vida, porque problemas são o recurso que Deus usa para tratar o nosso caráter. Problemas é o mecanismo que Deus te forja. Se tem uma forma que Deus quer te preparar, te transformar, te mudar e te melhorar, é através de problemas. Então você tem que ser apaixonado por problema. Você tem duas escolhas na vida: ficar bravo por causa dos problemas ou abraçar eles. Porque quando você abraça o caminho de Deus para a transformação da sua vida. E eu tomei uma escolha na minha vida: Deus, já que o Senhor usa problemas para me mudar, bem-vindos problemas. Eu quero matar problema no peito. Tem alguém que está acordado aqui hoje? Está me ouvindo aqui? Quem está animado para começar a fala assim, vem problema, Deus, vem problema. Sabe por quê? Vou te dizer uma coisa: crescimento, prosperidade e maturidade é a capacidade daqueles que são capazes de resolver problema. Criança não resolve problema, criança chora. Entende? Então, quanto mais capaz você é de resolver problemas, mais você prospera, mais você cresce. Ô, gente, quem aqui é empresário? Levanta a mão. Quem tem funcionários aqui? Tem funcionários aqui que lida com gente. Gente, você quer funcionário que toda hora te procura? O que eu faço? O que eu faço? Ó, estragou um negócio lá, o que eu faço? O cliente está reclamando, o que eu faço? O que você gosta como empresário? Você quer aqueles que sabem resolver problemas. E olha, eu vou te dar uma dica: é melhor ter um funcionário que te dá a notícia que tentou resolver um problema de uma forma que você não gosta, ou que faria diferente, do que aquele que vive te procurando, o que eu faço? Entendeu? Aí quando você vê alguém que prospera no mercado de trabalho, são aqueles que são mais apaixonados por problemas. Aqueles que abraçam o problema e falam, peraí, como é que nós encontramos uma solução para isso? Aí os chefes e aqueles que são donos de negócio falam, opa, esse aqui dá para investir. E aí ele eleva a pessoa. Você precisa ser um bom resolvedor do problema. Não somente porque ele te faz crescer na vida externa, na carreira, nos negócios, na vida, como ele prepara o teu caráter, ele te torna melhor. Mas Deus só não usa os problemas para te pôr a prova, para ver as tuas intenções, como a palavra nos ensina outras coisas. Passa aqui para mim, por favor, Zé. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Esse é o tipo de texto que a gente gostaria que não existisse na Bíblia, mas existe. Olha o que diz a palavra de Deus. Nisso, vocês exultam. Diga assim, exultam. Alguém sabe o que é exultar? É alegrar, celebrar. Uhul! Vamos! Vai, time! Isso é exultar. Sabe? Quem é corintiano aqui? Então vocês exultam muito. Com certeza. Os corintianos celebram muito. Os corintianos têm, sabe? É natural o corintiano estar todo o tempo exultando. Coitados palmeirenses, é uma tristeza. Sabe? Sempre para baixo. São Paulo gritando. Meu Deus. Agora, o corintiano sabe resultar, porque ele está o tempo todo vibrando, toda semana ele tem. E pode estar ruim que o corintiano vibra, né? Mas o que é exultar? Exultar é esse tipo de vibração, de convicção. Uau! Que legal! Isso é muito bom. Agora, o que Pedro está dizendo? Nisto vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Há propósito para o teu problema. Há propósito para os teus problemas. Deus está fazendo algo em você. Quando acontece algo com você, eu quero te desafiar a fazer uma nova pergunta. Toda vez que você vai pensar, por que está acontecendo isso comigo? Eu quero te desafiar a fazer uma outra pergunta. O que é que Deus está querendo fazer em mim? Eu não sei se você entendeu. Você bate o carro, está lá. Sabe? Você está distraído, mexendo no celular, respondendo o WhatsApp. E de repente alguém surge no teu caminho, você... Aí de repente vem aquele vitimismo, aquele pensamento, por que isso aconteceu comigo? Aí na hora você tem que pensar o seguinte, diferente: o que é que Deus está querendo fazer em mim? Porque normalmente os problemas, eles estão denunciando ainda coisas que precisam ser transformadas e trabalhadas na nossa vida. Deus está forjando a nossa fé.
e purificando ela, para que fique mais pura do que o ouro. Bem-vindo problemas. Essa é a forma de Deus agir na nossa vida. E não bastasse isso, o próprio Jesus disse, olha o que Jesus disse, pode passar. Neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sei se você entendeu. Jesus está dizendo, olha, meus queridos, discípulos queridos, amados meus, vocês vão me seguir, vocês que serão os meus discípulos, eu preciso dar uma notícia. Vocês não serão isentos de problemas. Vocês não irão saltitar por aí como bambis e como gazelas alegres, felizes, livres de qualquer preocupação. Vocês não sairão aí como se fosse aqueles folhetos evangelísticos com um dia claro, sol raiando, árvore, grama, e você todo feliz, dizendo, ó céus, ó vida, que legal é ser cristão, que legal é seguir a Jesus. Essa não é a vida. Jesus está dizendo, vocês vão ter problema, vocês vão ter turbulências, pessoas não vão gostar de você, você vai cometer erros, você vai ter intempéries, vocês vão ter crises, vocês vão ter dificuldades, o mundo é corrompido, as pessoas vão te trair, você vai trair pessoas, as pessoas vão te passar a perna, haverá crise financeira, haverão tormentos, haverão tempestades, haverão catástrofes climáticas, haverão situações geográficas, haverão questões econômicas, vocês sofrerão, vocês serão perseguidos, vocês vão chorar, vocês vão ter problemas, vocês terão enfermidades, a tua sogra vai morar na tua casa, essas coisas do inferno, tudo isso vai acontecer, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é o que Deus está dizendo. Amém. É claro que é brincadeira só, não fiquem bravos comigo, não podia perder a piada. Ou seja, Jesus está dizendo, o negócio vai ficar difícil, mas mesmo assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tem vitória para todas essas situações. Porque Jesus é vencedor. Meu irmão, não sei se você já entendeu o Evangelho. O Evangelho não é a notícia, não é a história, não é a narrativa de um homem que frustrou os seus planos. Jesus é o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Redentor, que veio a essa terra, que curou, que amou, que abraçou, que pregou, que encorajou e que morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou, e naquela cruz foi selada a vitória do céu sobre o inferno, e naquela cruz nós nos tornamos mais do que vencedores, e já naquele momento, não no futuro, não um dia, já naquele dia, Jesus nos tornou mais do que vencedores por aquilo que Ele fez, porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, diz Romanos capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada pode nos derrotar, porque já somos mais do que vencedores. Você não é mais do que vencedor porque você tem dinheiro na conta, você não é mais do que vencedor porque você sorriu o dia inteiro, você é mais do que vencedor porque Jesus já te tornou vencedor. Nele nós já somos. Agora a gente precisa entender essa vitória para poder ser movido por esse tipo de convicção a ponto de ser inabalável. O que torna alguém inabalável? Eu li um livro que impactou minha vida, eu recomendo a leitura para todos. Viktor Frankl, ele foi um homem que eu tenho vergonha de dizer que eu tenho problemas quando eu me lembro da história dele. Se você não conhece a história de Viktor Frankl, ele é um judeu que esteve no tempo, no período do Holocausto. E no Holocausto nazista, onde milhões de judeus morreram de forma terrível, câmara de gás, todo tipo de tortura, todo tipo de agonia, sofrimento e dor que um ser humano pôde passar, ele e a sua família viveram. A sua esposa, seu amor da vida, amor da sua vida, a sua família, sua irmã, todos foram para o Holocausto. E ele precisou conviver com esse fato de não somente sofrer e sentir dor, tortura, fome, abusos, mas ver as pessoas que amavam passando por tudo isso. E ele era um psiquiatra e ele já
estudava questões da mente, mas lá ele teve a maior experiência da sua vida. Inclusive, recomendo o livro Em Busca de Sentido na Vida. E o Viktor Frankl descobre que é possível estar em uma circunstância terrível, mas terrível mesmo. Meu irmão, eu não estou falando de uma gripe, eu não estou falando de uns boletos que não estão sendo pagos, de um banco que te liga, eu não estou falando disso. Estou falando do pior tipo de dor que um ser humano pode passar. Angústia, dor, rejeição, ser tratado como um bicho, como um animal. Se você não sabe do que eu estou falando, digita no Google Holocausto. Você vai se deparar com algumas, poucas imagens e registros de algumas coisas que conseguiram ser poupadas. Você vai ter uma noção mínima do que é o que alguém passou. E o homem, nessa circunstância, diante da pior das suas realidades, ele tem um deslumbre, ele tem uma convicção. Ele percebe que, mesmo estando naquela circunstância, era possível não viver, não ser movido pela circunstância. Era possível estar naquela dor, naquela tristeza, naquela tormenta, mas por dentro algo ser diferente, ao ponto de dar esperança para seguir em frente. Mas mais do que Viktor Frankl, tem alguém que eu admiro muito mais, além de Cristo, claro, que é o apóstolo Paulo. E se existe alguém que sofreu, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sofreu traições, rejeições, calúnias, mentiras, açoites, diversas vezes foi açoitado, publicamente, humilhado, torturado, passou fome, nudez, escassez. Ele passou tudo o que há de pior que um ser humano pode passar. Quero te fazer uma pergunta: você tem problema? Você tem problema? Eu imagino que você tem. Mas dificilmente são problemas em todos os aspectos, em todas as áreas e contínuo, de forma como esses homens viveram, que foram esses grandes homens de Deus. E Paulo, o apóstolo Paulo, foi um desses. E há um registro bíblico que mudou a minha vida. Eu estava vivendo algo que eu já relatei várias vezes para vocês aqui, o pessoal da igreja já está acostumado. Mas eu estava vivendo esse pior momento da minha vida, 19 anos, de repente, do nada, uma dívida de alguns milhares de reais cai nas minhas costas, a rejeição, traição, abandono, os amigos se afastam, uma depressão toma conta do meu coração e eu afundo numa cama e no quarto. Eu realmente queria morrer. E exatamente nesse momento da minha vida, naquelas poucas semanas, que graças a Deus não durou muito, mas eu vivi esse lugar obscuro que é a depressão. Você não sente mais alegria, mais ânimo, não tem vontade de levantar o rosto, a cara, não sair de casa, não falar com ninguém. E graças a Deus por um nível de fé muito forte que ainda estava no meu coração, mas me passava a ideia: e se eu não existisse? E se essa dor acabasse rápido? E se eu fizesse algo para que acabasse? Eu não queria reconhecer, mas pensamentos como esse começaram a tomar conta do meu coração. E se eu acabasse com isso rápido? Porque as ligações parariam, os olhares parariam, a minha família pararia de chorar, a Maiara não precisaria ter que lidar com alguém que é fracassado como eu, e ela poderia ser livre para casar com alguém melhor, e tudo isso passou na minha cabeça. E nessa circunstância, Deus me levou a 2 Coríntios capítulo 4. Em 2 Coríntios capítulo 4, eu li a passagem bíblica que mudou a minha vida. Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo começa a narrar por que ele era inabalável. Eu não sei você, mas quantos gostariam de ter um tipo de estrutura espiritual e emocional inabalável aqui? Alguém gostaria? Se prepara, porque hoje Deus vai te dar essa revelação que vai mudar a sua história. E Paulo me leva, o Espírito Santo me leva a 2 Coríntios capítulo 4, e no verso 8 ao 9 diz assim: de todos os lados, olha o que Paulo está dizendo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados.
abatidos, mas não destruídos. E aí ele continua, eu vou pular aqui, que ele vai para a parte final, pode seguir, pode passar. E aí ele continua no 16 ao 18. Por isso não desanimamos, ele dá o segredo. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E quando eu li essa passagem, como poucas vezes acontece na minha vida, não é sempre, eu leio a Bíblia, muitas vezes eu preciso exercitar de forma consciente mesmo, fazer perguntas, tentar entender o texto, ler algum comentário bíblico, ver a rodapé, procurar outra literatura, e esse é o exercício mental da exegese, de você tentar tirar o melhor de um texto bíblico e entender o que Deus está querendo dizer através daquele texto. Isso é a vida comum daqueles que ensinam a palavra de Deus, daqueles que leem a Bíblia, daqueles que gostam de aprender. Mas dessa vez não foi desse jeito. Não havia livro nenhum, não havia comentário bíblico nenhum. Era eu no momento de dor, de desespero, e o Espírito Santo e as minhas lágrimas. E naquele momento foi como se abriu um leque de compreensão. E essas 4 perguntas saltaram no meu coração. Como se fosse Deus gritando essas 4 perguntas. Ronan, pergunta essas 4 coisas, porque eu quero provar onde é que está teu coração. Vamos ver. Você quer saber como ser inabalável? Ronan, eu vou te mostrar. E a primeira pergunta que eu entendi através dessa passagem do apóstolo Paulo, a primeira pergunta para vencer qualquer dificuldade na vida, é a seguinte pergunta. Anota aí, você que quer anotar. Como é que eu estou reagindo? Eu quero que você entenda, porque aqui é um grande segredo da vida. Olha o que Paulo está dizendo no verso 8. De todos os lados somos pressionados. Diga assim comigo: pressão é ação. Mas ele diz: mas não desanimados. Desânimo, repete, desânimo é reação. Olha o que Paulo está dizendo. A pressão que eu sofro é algo que eu não controlo. Mas o desânimo é algo que vem de mim. Então, a pressão é o que eu sofro, o desânimo é a minha resposta à pressão. E a ação que eu sofro eu não controlo, mas a resposta que eu dou eu controlo. Ele está dizendo, reagir é algo que vem de mim. É isso que Paulo está dizendo, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. E ele continua dizendo, ficamos perplexos, ou seja, acontecem coisas que te deixariam atônito, mas não desesperados. E aí ele continua dizendo, nós somos perseguidos, porque perseguição não vem de mim, é os outros que fazem contra mim, mas não me sinto abandonado. E ele continua dizendo, abatidos, mas não destruídos. Sabe por quê? Porque a primeira pergunta que a gente precisa fazer na nossa vida, que nos leva a viver uma vida inabalável, é ter a consciência de que a reação está no meu controle. A resposta que eu dou para a vida é minha. Meu irmão, tem pessoas que vão passar, tem 2 tipos de pessoas, e essas 2 pessoas vão passar pelo mesmo tipo de experiência. Uma se abate e a outra continua em pé. O que é que tem de diferente? A resposta é que cada uma dá ao problema. O primeiro grande segredo para se tornar alguém inabalável é entender que é você que responde às circunstâncias. É você que escolhe a resposta que dá às circunstâncias. Você talvez não pode controlar a crise, talvez você não consegue controlar o teu marido, muito menos os teus funcionários ou os teus colegas de trabalho, mas você consegue controlar as respostas que você dá a eles. Você consegue controlar a forma em que você reage à vida e ao mundo. Você consegue entender que, como Cristo, que estava diante de uma multidão que o abandona, e de Pilatos que aponta para ele, sabe, e que também lava as mãos, e de pessoas que o rejeitam, naquele momento Cristo não tinha controle sobre isso, mas ele tinha controle de como se portar diante disso. E a resposta estava nas mãos dele. Eu sei que a gente tem uma mania vitimista de dizer, foi mais forte do que eu, quando eu vi já foi. Quem já falou coisas como essa? Quando eu vi já tinha falado. Sabe, quando eu percebi já tinha acontecido. Ai, mentira, irmão, você escolheu.
foram respostas conscientes de alguém que ainda é frágil por dentro. Essas respostas estão sob nosso controle. Nós não conseguimos controlar a economia, nós não conseguimos controlar os nossos amigos, nós não conseguimos controlar o sistema, as pessoas, as circunstâncias. Mas, meu irmão, você pode escolher o que reagir. Você pode escolher como se portar. Você pode escolher olhar para sua esposa diante de uma briga, diante de uma situação de estresse. Você pode escolher tratá-la com honra e não com vingança. Você pode estar diante de uma circunstância financeira e escolher tomar uma decisão mais sábia. Você pode estar diante de um momento de dor, de crise, de enfermidade, de ser desenganado pelos médicos e escolher dar uma resposta diferente. Como estamos reagindo? Como é que você está reagindo? Eu queria que você fizesse uma pergunta para os problemas que você está vendo. Qual é a minha reação? Para de olhar para o problema, esquece ele. Agora pergunta, como é que eu estou reagindo diante dele? Por que eu estou me portando assim? Por que eu estou falando assim? Por que eu estou agindo assim? E lá, naquele quarto, aos 19 anos de idade, eu comecei a fazer essa pergunta para mim. Caramba, o apóstolo Paulo tinha reações totalmente contrárias ao tipo de estímulo que ele estava vivendo. O estímulo era de dor, o estímulo era de derrota, o estímulo era de abandono. Mas ele não se sentia abandonado, mas ele não era derrotado, por causa de que ele entendeu que ele podia responder diferente à vida. E talvez para você, parece um pouco vago o que eu estou dizendo, porque existem outras perguntas que você precisa fazer. Aí vem a segunda pergunta. A segunda pergunta que a gente precisa fazer para enfrentar qualquer problema na vida, não é só como eu estou reagindo, mas é o quê? Como é que eu estou por dentro? Você consegue um copo de água para mim, Tati, por favor? Bem cheio, até a boca, por favor. A segunda pergunta, eu quero que você preste atenção no texto bíblico. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Ele diz assim, pois, por isso, este é o nexo causal. Para quem não sabe o que é nexo causal, é o elo de ligação que dá a causa. É o que justifica o que ele vai dizer na frente. E ele diz assim, por isso não desanimamos. Meu Deus, eu quero saber, por que é que Paulo não desanima? Por que é que Paulo não desanima? E ele diz, por isso, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados todos os dias. Paulo está dizendo, o que acontece dentro de mim, muito obrigado. Isso, mas é muito inteligente, eu nunca tinha pensado nisso. Se fosse eu ia estar lá assim, até agora. Ela trouxe 2 copos e aqui ela encheu. Uma salva de palmas para a Tati. Te constrangi, Tati. Meu irmão, posso te contar uma notícia? Quem aí tem sentido ou reconhece que tem tido experiências na vida recorrentes? Eu não quero dizer que você é, para você não assumir essa identidade. Mas quem tem experiências recorrentes na vida, agora vamos ver, momento de honestidade, de ira, levanta a mão. Vamos lá, levanta a mão. Vamos lá, honesto, levante a mão bem alto. Ok, beleza, pode abaixar. Quem aqui tem experiências recorrentes na vida de reclamação? Levante a mão. Tá, beleza. Quem aqui, recorrentemente, tem experiências de tristeza profunda, daquela de se recolher, de ficar sozinho, de não querer falar com ninguém? Levante a mão. Você vê que já, conforme o problema, já até a mão ela é mais acolhida, assim, mais para baixo, assim. Quem aqui tem recorrência de experiências de falar o que não gostaria, ou não poderia, ou não deveria ter dito? Levanta a mão. Bem alto. Quando viu, já foi e falou. Pode contar uma notícia? Tudo isso que sai de você é fruto do que tem dentro de você. Porque nós só colocamos para fora daquilo que estamos cheios. Se eu encostar nesse copo agora, o que é que sai dele? Então, quando a vida rela em você, o patrão rela em você, o marido rela em você, a enfermidade rela em você, a surpresa do desgaste financeiro rela em você, o que vem para fora é daquilo que você está cheio. Reclamação, murmuração, angústia, depressão, tudo isso é daquilo que já está dentro de você.
que os problemas só têm feito um favor para nós, botar para fora aquilo que nós escondemos. Paulo dá o segredo. Sabe por que eu não desanimo? Porque por mais que por fora acontecem desgraças na minha vida, dentro, meu irmão, eu sou inabalável. Tem algo dentro de mim que se renova toda manhã. Paulo está dizendo, dentro de mim tem uma força, tem algo que age, que eu posso estar preso, eu posso estar sendo açoitado, eu posso estar sendo amarrado por soldados romanos, sendo açoitado por chicote de 25 tiras, com osso na ponta, mas por dentro eu sou filho de Deus Altíssimo, vivo, inabalável, mais do que vencedor. Eu nasci de novo e eu vencerei, eu irei reinar com Cristo no céu. Por isso que Paulo era o tipo de pessoa que podia apanhar e ter açoites e ser exposto nu numa praça, que o coração dele estaria sorrindo de alegria por quem ele ainda continuava sendo por dentro. Porque ele sabia que a vida para fora era só uma resposta daquilo que ele era por dentro. Eu posso te dar uma notícia? Sabe por que eu estava naquele quarto, afundado, reclamando da vida, me vitimizando, dizendo, ó céus, ó vida, tudo é contra mim? Sabe por quê? Porque faltava algo por dentro. Eu precisava de um renovo aqui, que ainda não tinha experimentado. Eu precisava de uma experiência que transformasse no íntimo do meu ser. E essa transformação no meu íntimo afetaria as minhas emoções, a minha mentalidade, inclusive o meu temperamento e aquilo que talvez fosse da minha própria personalidade. Porque quando você é transformado por Deus, de dentro para fora, você se torna alguém inabalável. Quantos querem ser inabaláveis aqui? Levante a mão. Amém? Terceira pergunta. Terceira pergunta que te torna alguém inabalável. Sabe, pode vir aqui, nós vamos caminhar por outro. Qual é o real tamanho dos problemas? Meu irmão, o que eu vou te dizer aqui agora parece a coisa mais idiota, mais óbvia, mais simples do mundo. E você vai falar, ai, não acredito, gente. Isso é muito bobo. É tão bobo que pode mudar a sua vida. Eu estava diante de um vídeo que me impactou muito há 15 anos atrás. O nome dele é Nick Vujicic. Para quem não conhece a história do Nick Vujicic, ele nasceu sem braços e sem pernas. Ele tem um toco, que é o tronco dele. Ele tem uma mãozinha aqui e uma cabeça. Esse é o Nick. E o Nick nasceu com uma síndrome, uma situação especial que fez ele ter essa condição. O cérebro dele é perfeito, a mente dele é perfeita, a cabeça dele funciona bem, a boca dele fala, só que ele não tem braços nem pernas. Só isso. Imagina o que é você não ter braços e pernas. Você consegue imaginar sua vida sem braços e sem pernas? Quando eu conheci aquela história, minha vida foi impactada. O livro dele é fantástico, eu recomendo também. Sem Limites. Ele fala, o livro dele se chama Sem Braços, Sem Pernas, Sem Limites. É engraçado, hein? E o Nick, até os 16 anos de idade, ele já tinha tentado se matar 3 ou 4 vezes. Mas nem se matar ele conseguia. Uma vez ele tentou se afogar na própria banheira, não conseguiu. Mas ele não conseguia nem encontrar formas de se matar. Ele era um estranho, esquisito, ele era a aberração da cidade, do país, da escola. Todo mundo achava ele estranho. Olha o cara que não tem braços e pernas. Olha o cara que só tem cabeça. E o Nick, até os 16 anos, ele vive uma depressão profunda, uma tristeza, uma angústia e uma circunstância de vida pior do que, neste aspecto, 100% de nós aqui. E nessa circunstância, aos 16 anos de vida, Nick encontrou Jesus. E ele teve uma experiência com Jesus. Ele foi renovado por dentro. Ele podia não ter braços e pernas, mas por dentro ele era um novo homem. E um homem que Deus disse, olha, você não tem braços e pernas, mas exatamente o fato de você não ter braços e pernas é que a tua vida tem um propósito inigualável. Existe algo que eu quero fazer através da sua vida, que eu só posso fazer através da sua vida, porque só você é assim. Ele entendeu isso. E com 16 anos, cheio do Espírito Santo,
cheio da revelação da palavra de Deus, ele decidiu não só entregar sua vida para Jesus, mas fazer da sua vida um testemunho de que é possível ter uma vida abundante, servir ao Senhor, e marcar a história da sua geração, sem braço e sem perna. E com 16 anos, Nick não só se converte, mas ele passa por uma revolução. Ele começa a contar a sua experiência de vida, o seu testemunho, ele começa a palestrar nas escolas. Depois das escolas ele começa a ir para as universidades, ele começa a palestrar na Austrália inteira. Com 23 anos, 22 anos, Nick se forma, se gradua no mercado financeiro e começa a trabalhar com aplicações financeiras, porque ele precisava só do toquinho dele para digitar no teclado e no mouse. E só com o toquinho dele, com o cérebro, ele prospera, ele começa a ganhar dinheiro. Ele começa não só a ganhar dinheiro no mercado financeiro, como ele começa também a palestrar. E não só palestrar, como ele lança o primeiro livro, ele começa a vender o seu livro, ele começa a viajar o mundo inteiro. O Nick casa com uma mulher belíssima e o Nick tem 4 filhos. E o Nick tem hoje quase, ou se eu não me engano, já completou 40 anos de idade, ele já viajou mais de 100 países contando a sua história, ele já vendeu milhões de livros. Hoje o Nick é milionário financeiramente, mas isso é o que menos importa. Ele entendeu que tem um propósito de vida muito maior do que tudo isso. O Nick faz doações, ele viaja, ele fundou organizações e fundações, ele auxilia pessoas em situações de risco, ele trabalha viajando o mundo inteiro, inspirando as pessoas de que elas podem viver uma vida sem limites. E quando eu conheci essa história, eu fiquei com vergonha dos meus problemas. Mas eu entendi uma coisa: o segredo da vida não é a tua circunstância, mas é quem você é por dentro. É quem você é por dentro que determina a vida que você vive. Inclusive, eu quero que você olhe para a sua realidade. Se você entende que hoje a tua vida está uma desgraça, está ruim, está uma tristeza, está uma droga, está boa, está feliz, ela é uma resposta daquilo que você é aqui dentro, do que Deus fez aqui. E olha o que Paulo está dizendo. Qual é o real tamanho dos problemas? Olha o que Paulo diz. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Como é que Paulo chamou os sofrimentos dele? Qual é o nome que ele deu? Leves e momentâneos. Sabe isso que você chama de fim do mundo? Sabe isso que você fala, nossa, eu vou morrer? Paulo chamava de sofrimentos leves e momentâneos. Só que não esses teus problemas. O que ele tinha? Açoite de prisão, ser cuspido em praça pública, rejeição, tudo quanto é tipo, fome, nudez. Ele chamava de sofrimentos leves e momentâneos. E foi aí que eu aprendi o poder da perspectiva. O poder da perspectiva é algo, tem algum arquiteto aqui? Tem arquiteto aqui? Alguém que trabalha na área de engenharia ou arquitetura e tal? Tem uma coisa que se aprende, eu não sei, eu acho que mais na universidade ou a faculdade de arquitetura tem matérias mais profundas sobre a história da arquitetura. E com certeza vão passar por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é o primeiro que aplica e entende, e não só conceitua, como aplica isso às artes e à engenharia e à arquitetura, que é o poder da perspectiva. Ele trabalhava apenas com linhas e gerava profundidade estética. Então, o que é a perspectiva? Para quem não entendeu nada do que eu acabei de falar, toda criança agora vai entender. Quem aqui já brincou de tampar o sol? Quem já tampou o sol com a mão? Meus irmãos, você consegue tampar o sol com a sua mão? Sim. Depende. Depende. Se você estivesse próximo, se houvesse a possibilidade de estar próximo ao sol, como não tem, você poderia queimar, a tua mão seria infinitamente menor do que o sol. Ela não faria nem cócegas. Mas na distância em que nós estamos e no ponto de perspectiva que nós estamos, a tua mão ela é maior do que o sol, ao ponto de tampá-lo. Porque o que determina o tamanho de algo não é o tamanho dele em si, mas é o ponto de referência de quem o observa. Alguém está me acompanhando aqui? Então a forma como eu enxergo algo, o meu ponto de vista, que poderíamos chamar, determina o real tamanho das coisas. Não que muda-se a realidade, mas muda-se a experiência que eu tenho com aquela realidade. Alguém está me entendendo? Então o sol é infinitamente maior do que eu. Só que na minha perspectiva, a distância em que eu estou colocando a minha mão, eu tampo ele. E ele se torna pequeno. Bom, do que você está falando? O que isso tem a ver com a Bíblia? Alguém conhece a história de Davi? Davi conhece o poder da perspectiva. Porque quando Davi é colocado diante da situação de enfrentar o gigante Golias, inclusive Davi nunca chamou Golias de gigante. Tem alguém me ouvindo aqui? Davi nunca chamou Golias de gigante. Porque na perspectiva dele, ele era um incircunciso infiel
fiel, e ele, um servo do Deus Altíssimo. Aí já começa o poder da perspectiva. Quando Davi, um simples pastor de ovelhas, está diante do exército filisteu, que todo mundo está tremendo de medo, Davi só conseguia enxergar uma coisa: o filho do Deus Altíssimo, alguém que era filho de Israel, alguém que fazia parte dos exércitos de Deus vivo contra um ímpio. Era só isso que Davi enxergava. Ele via um Deus que estava sobre trás ou por trás dele, e ele via um inimigo que era pequeno diante da grandeza do seu Deus. Por isso que diante dessa perspectiva, a forma como Davi se posicionava para lutar as suas guerras era como, talvez para alguns soasse como até uma arrogância, como talvez alguém que está vivendo uma irrealidade, alguém que está cego. Mas Davi não estava cego, ele só enxergava algo que os outros não viam. Enquanto as pessoas viam gigantes, enquanto as pessoas viam Golias, ele via um Deus muito maior, infinitamente maior e capaz e poderoso do que Golias. Esse é o poder da perspectiva, olhar aquilo que os outros não estão vendo de um ponto de vista diferente. Amém. Então quando você olha a doença, e se teus olhos e a tua vista é natural, você vai enxergar a doença. Mas quando você passa a ter visão de Deus, você enxerga algo que Deus está usando para transformar sua vida. E acima de tudo, um Deus poderoso que é capaz de curar. Esse é o poder da perspectiva. Paulo chamava os seus sofrimentos de leves e momentâneos. Ele aprendeu a olhar a realidade, não por ela mesma, mas através dos olhos de alguém que conheceu a Deus. Logo, a partir de alguém que teve uma experiência real com Deus, o tamanho dos problemas mudam. Posso te dar uma notícia aqui, eu quero declarar isso profeticamente sobre sua vida. A partir de hoje, Deus vai te dar a graça de diminuir o tamanho dos seus problemas pelo poder da sua vida. Eles vão se tornar pequenos diante daquilo que vai estar acontecendo dentro de você. Se alguém que está me ouvindo aqui, eles vão se tornar infinitamente pequenos diante da grandeza do Deus que você serve. Eles vão se tornar pequenos diante daquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, diante da fé que tem dominado o seu coração. Você vai falar: não, isso aqui problema vem em mim, porque Deus está querendo fazer algo em mim. Então, não só vou resolver esse problema, como eu vou te lembrar do problema. Deus é infinitamente maior do que você, e algo Ele vai fazer a partir de hoje. É esse tipo de perspectiva que se tem você aprende a enxergar a vida sob o ponto de vista de Deus. Mas tem uma quarta pergunta, e essa é a melhor, porque é só essa que te faz capaz de tornar verdadeiramente inabalável. Essa envergonha o diabo, faz ele soltar a toalha e falar: não dá pra mim, não tem jeito, com esse aqui não dá. Quem quer dar uma canseira no diabo ao ponto de ele falar: não dá pra mim, isso aqui eu nem vou ter, isso aqui eu desisto. É isso aqui, ó. Onde está o meu foco? Olha o que Paulo diz. Sabe por que nenhum problema me derruba, gente? Porque assim nós fixamos os olhos naquilo que não se vê. Porque o que se vê, fome, perseguição, dinheiro, prosperidade, riqueza, trabalho, casa própria, carro, marido, tudo que eu acho que é a vida, tudo isso passa. Diga assim: tudo passa. Tudo isso é pequeno. Agora, Paulo está dizendo: o que eu não vejo, aquilo que meus olhos não conseguem enxergar, aquilo que é eterno, é sobre isso que eu sustento a minha vida. É baseado numa esperança que o mundo não dá. É baseado em algo que o meu carro, o meu dinheiro, a minha carreira, as minhas doenças não podem tirar. A minha esperança é inabalável porque ela é eterna. Ela não é deste mundo. Se a tua vida é sustentada em algo que pode perecer, você é o mais miserável dos homens. Se a tua alegria, o que te dá paz para dormir à noite, é a conta bancária, é a tua empresa, é o teu casamento, é a pessoa que está ao seu lado, é inclusive até o teu corpo, a saúde física do teu corpo, se isso é o que te sustenta de pé, você é o mais miserável dos homens. Porque tudo isso é transitório. Hoje você tem, meu irmão, mas amanhã você não tem. Gente, será que tem alguém aqui que ainda não entendeu que nós não temos controle de nada? Por mais que a gente ache que tem, a gente não tem. A gente acha que controla o nosso dinheiro, a gente acha que controla, até vir a primeira crise econômica, e nós percebemos na pandemia que os governos, as nações, os poderosos podem mudar as regras e fazer com que as coisas que eles querem aconteçam.
E a gente tem que engolir seco. Quem aqui vai se entregar na época do Collor? Aqui. Que lembra que o dinheiro foi... né? É assim. Você tem dinheiro, mas você não tem. Você tem liberdade, mas você não tem. Há 10 anos atrás, a Venezuela era um dos países mais prósperos da América Latina e os mais promissores. Hoje as pessoas estão lá desesperadas para ir embora e não tem o que comer. Por quê? Porque nós não temos controle de nada. O dinheiro não está nas nossas mãos, ele para, aparentemente está. A nossa saúde não é nossa. Hoje a gente tem, amanhã vem uma doença congênita, vem alguma situação inesperada, vem um vírus desconhecido, vem algo que você não sabia que tinha e a tua vida muda. Hoje você é saudável, hoje você é firme, mas amanhã você tem uma visita no médico e ele te dá uma notícia, você tem um diagnóstico. E se tua vida está sustentada no teu corpo, na tua saúde, naquilo que você tem controle, você é miserável. Agora, quando você não é mais dono de nada disso, você diz: Senhor, meu corpo é teu, meu dinheiro é teu, meu trabalho é teu, minha empresa é tua, isso aqui não domina a minha vida, isso não governa a minha vida, mas eu estou firmado na minha esperança eterna, de que um dia a minha vida vai acabar nessa terra, eu viverei eternamente contigo, de que um dia estarei contigo para todo sempre, e é o que eu construo baseado na eternidade, que permanece para sempre, e é nisso que eu vou sustentar a minha alegria, a minha paz, o meu sorriso. Sim, eu gostaria muito de ter alegria familiar, eu gostaria de muito também de provisão financeira, Senhor, mas se não tiver, eu continuarei te servindo. Se eu não tiver, eu continuarei me alegrando. Se eu não tiver, porque eu não te amo pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Eu não sustento a minha vida por aquilo que o Senhor me dá, mas por aquilo que o Senhor já me deu em Cristo Jesus. E isso é eterno e ninguém tira isso de mim. Amém. E quando você sustenta a sua vida nisso, você se torna alguém inabalável. O médico vai olhar para você e vai falar: você entendeu o que eu acabei de dizer? Eu te dei uma notícia, você tem câncer. Obrigado, médico, eu vou fazer, qual é o tratamento, mas meu corpo não é meu. E a minha vida não depende do meu corpo. Eu tenho algo que me sustenta eternamente. E isso vai te dar um tipo de força, inclusive até para enfrentar essa batalha. O banco vai dizer: olha, chegou a hora, não tem que tirar, não tem que tomar, vai ter que fazer. E você fala: olha, caramba, mas eu vou seguir em frente. E alguém vai te falar, o vizinho vai falar: cara, você não está desesperado? Se fosse eu no seu lugar, eu estava morrendo. Meu irmão, minha vida não depende disso. Eu estou sustentado em algo que me tornou inabalável. Não é o dinheiro que me tira a paz, não é a família, não é o meu marido, não é a minha esposa, não é a minha saúde. Eu sou firmado na rocha que é Cristo. Amém. Isso é eterno. Por isso que Paulo era invencível. Era esse tipo de inabalabilidade que ele tinha. Ele era invencível. Ninguém conseguia abalar as estruturas daquele homem. Deus falou comigo em 2016, através da passagem Marta e Maria. Por uma coisa tão idiota, eu senti um tipo de abalo emocional. Uma coisa boba, depois de alguém que achou que já tinha amadurecido, que já tinha crescido, algo me abalou, algo me deixou mal. E Deus me levou à passagem de Marta e Maria, onde Jesus chega com seus discípulos para visitar aquela casa, e Marta, toda desesperada, começa a organizar as coisas. Peraí, pessoal, tem que jantar, tem que comer, deixa eu preparar comida, tem que ir lá e tal. E ela começa a se organizar, ela começa a preparar, ela começa... E ela reclama, ela diz: mestre, olha para minha irmã. Ela não sai daí dos teus pés. Fala para ela que ela não está vendo tanto de trabalho, de coisas que a gente tem que fazer para ajudar aqui, para servir o Senhor, para servir o Senhor, toda espiritual ainda. E Maria está aí só ouvindo, ela não está vendo o trabalho. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada. É isso que literalmente Jesus diz: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E aqui, tudo mudou, quando Deus me levou a essa última fala de Jesus. E esta não lhe será tirada. O que Jesus estava dizendo é: Marta, você está muito preocupada e ansiosa com comida. Você está muito preocupada com a organização da casa.
Você está muito preocupado com a minha presença aqui, com as coisas que tem que fazer. Tudo bem, isso é bom. Mas Maria escolheu a melhor parte. É construir algo aqui dentro. E isso ninguém consegue tirar isso dela. E foi nesse momento que Deus falou comigo: Rona, eu quero que você construa uma vida em cima de algo que ninguém consiga tirar. Que a tua vida seja sustentada por algo que, se a carreira mudar, se os cursos da economia mudarem, se o país mudar, se a enfermidade vier, nada disso pode roubar aquilo que você tem aqui dentro. Eu tive que reconhecer: Senhor, eu quero ter essa única coisa que sustenta a minha vida, que é o Senhor, que é o meu relacionamento com Ele, que é ter a capacidade dele ser Senhor da minha vida e a minha única esperança. E óbvio que eu trabalho, e é óbvio que eu tenho que pagar contas, é óbvio que eu tenho que me preocupar com coisas do dia a dia, mas no fim das contas, a última palavra é o quanto isso vale a pena diante da eternidade. E toda vez que eu faço essa pergunta, um sorriso volta ao meu rosto, uma paz invade a minha mente e uma alegria domina o meu coração. Eu digo: vamos seguir em frente, porque esse não é o fim. A minha esperança é eterna. Quantos querem ser inabaláveis aqui? Fiquem em pé. E hoje Deus vai derramar uma unção que vai fazer você ser capaz de ser alguém que nunca mais um problema vai te desestruturar. Eu não sei se você tem fé para isso. Tem fé para isso aqui, gente? Eu estou preocupado. Vocês têm fé para isso? Eu quero que você feche seus olhos, levante suas mãos e comece a falar com Deus agora. Deus vai fazer algo poderoso aqui essa noite, sobrenatural.